Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Campeonato norte-americano rolando e a gente tem o menino de 15 anos, Christopher Yu, dando um show aqui no torneio, né? Fazendo partidas espetaculares, venceu o Wesley So de virada, coisas incríveis. E vamos dar uma olhada, estamos na cola desse garotinho, vamos ver uma partida bem legal, vamos lá. Muito bem, galera, vou mostrar aqui a partida e lembrando, ao final mostramos as estatísticas, né? Mostramos ali a precisão dos jogadores e também os nossos novos gráficos, né? O quanto que os lances dos jogadores se distanciaram dos lances do computador, lance a lance, tá bom? Uma nova medida de performance aqui do canal que a gente fez via programação. E você também, se quiser aprender a programar, né? Aproveita, você que está interessado em entrar na área de tecnologia, né? Então você quer saber como fazer isso? Entra na Alura. A Alura é a maior escola online de tecnologia do Brasil, tá bom? Lá são diversas formações para que você possa se certificar, aprender coisas novas, ser reconhecido no mercado de trabalho e de fato poder tanto entrar na área quanto conseguir aquele sonhado upgrade se você já está na carreira. Tá bom? O link aqui para quem quiser saber mais está na descrição do vídeo e além de tudo para a galerinha do canal tem desconto, tá bom? Muito bem, galera, fica a dica. Christopher Yu, jogador de 15 anos de idade, a foto dele impressiona, né? Que você fala é um prodígio, a foto dele tem 8, 9, sei lá. Vamos lá, galera, a partida aqui abriu com o peão dama D4. A D5 foi a escolha, o adversário do Christopher Yu é o Moriad Abadi, é um grande mestre muito forte norte-americano, já aos seus 36, 37 anos de idade, se eu não me engano. Aqui C4, gambito da dama, E6, gambito da dama recusado, não quis capturar aqui o peão. Cavalo em F3, cavalo F6, G3 seguindo aqui com o desenvolvimento do bispo de Casas Claras nessa longa diagonal. Aqui temos D por C4 e bispo G2 desenvolvendo o bispo. C5 atacando o centro, dama em A4, cheque vai recuperar o peão. Bispo em D7, dama por C4, protegeu aqui em D4. E aqui bispo C6, o Moradiabadi, né, coloca aqui então resistência também na diagonal de Casas Claras. D por C5 e agora cavalo de bem em D7. Momentaneamente o Christopher Yu tem um peão a mais. No entanto, agora o peão de C5 está atacado duas vezes. E aqui, bispo E3 segurando a rapadura aqui o Christopher Yu. Falei, esse peão aqui a mais é meu. Torre C8, Moradiabadi vai pra cima. E agora B4, né? Aqui segurando a rapadura de uma vez por todas. B6 atacando o peão e a posição é perigosa, né? Aqui a posição é perigosa e o Christopher Yu vai para um lance muito bom aqui na posição, que é o roque, é uma novidade teórica. Aqui o Parham Magushlu, lá é difícil falar o nome dele, mas no ano passado ele jogou cavalo C3 numa posição como essa e foi para uma coisa parecida com o que aconteceu na partida aqui. Ele tinha feito cavalo C3 e depois de peão toma, jogou com um B5, né? Devolveu o peão e ficou com uma maioria de 2 peões contra 1 na ala da dama. Sempre com a ameaça de criar um peão passado, uma ideia muito legal do Parham. E o Christopher Yu deu uma aprimorada nessa ideia, porque aqui ele faz o roque, coloca um rei em segurança e segue a mesma, o mesmo tema. Olha aí que legal, B5 jogado então aqui pelo Christopher Yu. Já temos uma partida nunca antes jogada pelos mestres, tá? Aqui bispo B7 seguiu e agora a torre em D1, olha que incômodo, olha que desenvolvimento bom aqui das brancas, né? Já protegeu o rei, já tá tudo, né? Muitas peças desenvolvidas e as pretas ainda têm que lidar com o desenvolvimento, bispo de casas escuras e fazer o roque, né? Por isso bispo E7, A4 avançando com a maioria de peões de 2 contra 1, bacana demais. Roque foi jogado A5, imediatamente avançando com a maioria. E aqui o lance cavalo B6, um lance que realmente aqui já começa toda a confusão, né? Aqui fica bem legal a partida, porque o que esse lance está fazendo? Esse lance está abrindo o ataque descoberto para cima da torre, né? E ao mesmo tempo está atacando a dama. Então, se torre por dama, que não foi jogado, as pretas recuperam a dama aqui, jogando cavalo por dama, né? E aqui tanto faz, torre por F8, rei por F8, e o jogo vai embora com chances para os dois lados, né? Poderia ter seguido dessa forma, mas aqui o Christopher Yu preferiu não fazer torre por dama, tá? E peão por cavalo é desastroso, perde no ato, né? Dama por D1, tá bom, galera? Então aqui o Christopher preferiu jogar com dama C2, mantendo o cavalo atacado, e o cavalo de B pula aqui para casa de D5, né? Mas
Que legal, né? Essa complicação toda aqui da partida já no comecinho. Bispo D2 foi jogado, dama em E8, dama C4, protege o peão aqui de B5 que estava atacado pela dama, perdão. E agora cavalo aqui em B4, né? Então aqui o cavalo muito bem protegido pelo peão, pelo bispo, vai avançando aqui na posição. Aqui seguimos com o cavalo em A3, trazendo mais uma proteção para o peão de B5 e também desenvolvendo peça. E agora cavalo E4 aqui. Galera, quando você olha essa posição, você fala o seguinte, as pretas estão ganhando espaço, né? As pretas já estão com o domínio aqui dessa diagonal de casas claras, 2 cavalos avançados, as pretas têm um peão passado, né? O peão passado muito bem protegido, a coisa tá ficando perigosa. Aqui bispo em F4 foi jogado mantendo o bispo e agora bispo D5 atacando a dama. Tá ficando complicado aqui pro Christopher Yu, ele recua com dama C1 e agora C4. De repente o Morad Abadi aqui conseguiu um belo de um contra-jogo, né? E vamos ver como é que o Christopher Yu vai reagir em relação a isso. Cavalo em E5, saindo da frente do bispo, ativando a peça, melhorando a posição do cavalo. Cavalo C5 segue com manobras e agora um lance espetacular aqui do Christopher Yu. Galera, a posição é mais confusa do que parece. A posição é extremamente complicada já. A gente tá no lance 22 indo pro lance 23. Os caras já gastaram muito tempo no relógio e a gente percebe que realmente aqui a posição ela é muito complexa, né? Porque o cavalo tá ameaçando vir para B3. Tem um tema da torre aqui que tá presa entre o rei e a dama que pode ser explorada no futuro. Tem muita coisa acontecendo, vários padrões táticos. Vamos tentar entender o que tá acontecendo. E o lance jogado agora pelo prodígio Christopher Yu, o melhor lance da posição. Cavalo de E por C4. Galera, isso daqui é um convite a linhas muito loucas, né? Por exemplo, aqui cavalo B3 poderia ter sido jogado. Não foi jogado, mas o que fazer em relação a isso? Muito provavelmente Christopher Yu, que levou mais de 10 minutos para fazer o lance cavalo por peão, poderia seguir aqui com dama B2, acredito que sim. E depois aqui de, por exemplo, o bispo por C4 protegendo o cavalo. Enfim, aqui várias continuações existem, né? Cavalo por A1 também seria uma possibilidade, mas aí teria cavalo D6. A variante que eu vou mostrar é muito parecida, tá? Por exemplo, o bispo por C4, cavalo aqui por C4, cavalo por A1. E você fala, puxa, as pretas capturaram a torre, as pretas estão melhores. Mas aqui as brancas teriam essa continuação aqui, ó. Isso aqui é bizarro, né? Cavalo D6 dando um duplo, bloqueando aqui também a defesa do cavalo. Outro cavalo tá atacado, uma confusão sem fim. E se bispo por D6 e a torre não tem como escapar, né? Que coisa linda. E se aí, por exemplo, o cavalo de A em C2, eu falo o seguinte, bispo por F8, dama por F8, será que valeu a pena? As brancas têm uma peça a menos. Galera, essa peça não tem como voltar. Olha isso, olha esse tema, né? Por isso que cavalo de E por C4 foi surreal. Olha até onde teve que enxergar aqui o garoto Christopher Yu, né? Então aqui ele poderia seguir avançando, por exemplo, B6, peão toma, dama aqui em C5, poderia jogar com B7, eliminando um defensor e seguir com bispo E4, e o cavalo não tem mais defesa, vai vir torre D2 e não tem o que fazer em relação a isso, né? Ou torre C1, por exemplo, dama C7, torre C1, e aqui as brancas recuperam peça, né? E ficaria numa posição de igualdade. Então realmente é um lance assim, é de outro mundo esse lance aqui, cavalo por peão, né? Olha a complexidade tática que existe na partida. Aqui o Morad Abadi preferiu jogar bispo por G2, temos cavalo D6, lance intermediário, que loucura, bispo por D6, indo para uma variante muito parecida com a que a gente viu agora há pouco, né? Porque agora Morad Abadi joga cavalo aqui em B3, atacando todo mundo. No momento, aqui o Christopher Yu tem uma peça a menos, né? Mas depois aqui de dama B2 e cavalo por A1 caiu realmente numa variante muito parecida com a análise anterior, né? Aqui bispo por B4, mantendo esse cavalo atacado e atacando a torre. E o bispo também está atacado, o bispo volta para 8 e torre por A1. As brancas têm uma qualidade a menos, mas elas vão recuperar a qualidade de maneira forçada. Incrível essa partida aqui, que visão tática do menino Christopher Yu. A partida seguiu com dama D7, bispo por F8, torre por F8 e torre C1. Vamos jogar esse final. Um final onde as brancas têm um peão a mais, mas as pretas têm um ataque muito forte nas casas claras, né? Como é que você vai combater agora essa pressão aqui de checkmate?
F3, praticamente forçado o lance. A partida seguiu com dama por A5, recuperando o material. E agora cavalo C4, né? Então, que partida incrível. Todo mundo tem 2 peões, só que o peão do Christopher Yu aqui já tá bem avançado, né? Aqui dama D5 foi jogado, controlando a casa de B7. E agora o cavalo vem pra E3, atacando a dama. A dama vai para casa de G5, excelente lance indo para o contra-jogo. E agora rei F2 protegendo tudo, mantendo a ameaça de avançar o peão. Dama em F6 foi jogado, aqui atacando a dama agora do Christopher Yu, belíssimo lance. E agora a dama aqui em B4, mantendo a dama no jogo. A5, entregando um peão para desviar a força aqui na casa de B7, para ganhar um tempo e jogar um lance como dama H6. Aqui as pretas tentam contra-jogo. H4 defende tudo, F5, lance desesperado, né? O lance desesperado já. E aqui nessa posição, Christopher Yu vai para um lance de arremate. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance de arremate, vale a pena. Vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado aqui o bonito lance simplificador aqui da partida. Dama por bispo, galera. Dama por A8 e nessa posição Moradi Abadi abandona aqui a partida. Que lindo arremate. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui torre por A8, B7. Aqui você força a saída da torre para qualquer casa e tá vindo torre C8 na sequência, né? E vai promover no próximo lance. Se capturar já promove direto e se defender a torre, por exemplo, simplesmente o peão trazendo a dama de volta e as brancas simples assim tem uma peça a mais, né? Que partida espetacular aqui do menino Christopher Yu. A gente vê aqui no relatório que ele jogou uma partida muito precisa, né? Apenas uma imprecisão, um erro e uma gafe, dando 94,3% de precisão, né? A gafe que o computador coloca aqui, ela não faz ele perder nem nada. Ele tinha uma vantagem, diminui um pouquinho a vantagem e por aí vai, né? E aqui também os nossos números mostrando a força dos jogadores em relação ao computador, né? Cadê aqui o nosso... Pronto, agora sim. A força dos jogadores em relação ao computador. Então é o seguinte, galera, esse gráfico aqui que vocês estão vendo com essas linhas azul e laranja aqui, é o seguinte, a linha azul é a linha do Christopher Yu, que venceu, tá bom? E a linha laranja é a linha do adversário. Essa linha, se ela fosse muito próxima do zero, seriam sempre os lances do computador, tá bom? É assim, qual é a distância entre da força daquele lance e o lance sugerido pelo computador? É essa distância do zero, tá? Então a gente vê que a barrinha azul ficou muito mais próxima do zero do que a barrinha laranja, tá? Então significa que o laranja jogou muito preciso até lá o lance 20, mais ou menos, e do lance 20 em diante começou a fazer uns lances mais distantes do lance do computador, tá bom? É a nossa famosa escala de 100 peões, é o tal do CPL. Muito bem, isso mostra, portanto, né, isso explica por que Christopher Yu venceu a partida. Ele fez os lances mais precisos. Beleza, galera? É isso, a gente segue acompanhando. Ai, Rafa, e o resultado final? Vamos ver aqui o resultado final aqui, por enquanto, né, do Campeonato Norte-Americano. Por enquanto, Hans Niemann aqui na primeira colocação, junto com Fabiano Caruana, Samuel Sevian e Christopher Yu, são os 4 líderes, por enquanto, do torneio, né? Então, 3 rodadas já foram e a gente tem aqui outros jogadores ainda também na disputa. O Ray Robson, o Leiner, Domingues Pérez, Aronian, Shankland, Jeffrey Chong, a Wanderling com 1,5 ponto. E aqui com menos, né, os últimos colocados, mas não ainda, né, ainda 1 ponto apenas de diferença. Ainda dá para buscar o Lenderman, o Moradi Abadi, o Wesley So, quem diria, e o Darius, né? Muito bem, galera, é isso. A gente segue acompanhando o Campeonato Norte-Americano 2022. Espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!